Bom dia, meus amores! Hoje é terça-feira, 3 dias em casa de descanso, hein? Sábado, domingo e ontem, segunda-feira, dia 7 de setembro, feriado, né? Dia que Dom Pedro resolveu libertar o Brasil de Portugal, né? Ele proclamou a independência e o Brasil ficou livre dos portugueses. Mas hoje, para nossa aula de matemática, nós vamos continuar lá na página 15 as nossas multiplicações. Então, primeira coisa, coloca a data de hoje aí, dia 8 de setembro de 2020. No exercício número 10, nós vamos ter que voltar na aula anterior. Na aula anterior, nós fizemos a lição número 14, que foi completar a tabelinha da multiplicação do 6 e do 7. Então, é nessa tabelinha que você vai observar para responder a questão número 10. Por que que você tem que observar? Porque você tem que escrever como que foi a sequência que você utilizou em cada linha. Então, na primeira linha, você fez a multiplicação do 6. Então, a sua sequência começou com qual número? Você vai olhar lá e vai colocar: minha sequência começou no número 0. E aí, a sua sequência foi aumentando ou foi diminuindo? Ah, ela foi aumentando. Aumentando de quanto em quanto? Até chegar em que número? A sua linha foi do número 0 até que número? Aí você vai colocar aqui a sua regrinha. E a mesma coisa na multiplicação do 7. A minha sequência começou no número, foi aumentando de tanto em tanto até chegar no número final que está no exercício número 9. Então, presta atenção. E aí, nós vamos entrar na multiplicação do 8 e do 9. O que é multiplicar por 8 e por 9? É multiplicar o mesmo número 8 ou 9 vezes. Então, já pensou se eu falasse: Joãozinho, quanto que é 3 vezes o número 7? Então, você vai colocar lá: 7 mais 7 mais 7. E quanto que é 8 vezes o número 15? Ia ter que colocar o 15 8 vezes. Então, por isso que tem a multiplicação, para facilitar. A multiplicação, relembrando, é uma o quê? Uma conta de parcelas iguais. Então, o próximo aluno que escolheu um jogo foi o Urbano. E o Urbano escolheu um jogo de estratégia. Então, ele brincou com um jogo de estratégia que tinha 2 exércitos. E esses exércitos estavam se enfrentando. E ele tinha que descobrir o número de soldados que tinha em cada lado. Então, você vai ajudar o Urbano descobrindo quantos soldados tem no exército azul e quantos soldados tem no exército vermelho. Aí você vai colocar a sua resposta. No exercício 13, o Urbano resolveu fazer a adição de parcelas para calcular a quantidade de soldados em cada exército. E você vai fazer isso também. Como que você vai fazer? Então, você vai lá no exército azul e vai contar. Quantas linhas tem o exército azul? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas. E quantos soldados tem em cada linha? Então, vai ser 8 vezes quantos soldados? Quantos soldados tem em cada linha? É a mesma quantidade. Então, você vai estar fazendo uma multiplicação aqui de soldados azuis e depois de soldados vermelhos, certo? Então, primeiro você faz a adição e depois você faz a multiplicação. Linha, conta as linhas e multiplica pelo número de soldados de cada linha. Então, quando a gente soma 8 vezes o mesmo número, nós estamos multiplicando o número por 8. E quando a gente soma 9 vezes o mesmo número, nós estamos multiplicando este número
9 vezes, né? Então, vamos ver se você entendeu. A professora Fernanda apresentou aos alunos algumas situações. Então, você vai ajudar os amiguinhos a fazer essa atividade. Primeira coisa, vocês precisam contar quantas vezes tem o desenho aí embaixo. Quantas vezes? Então, quantas cédulas eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 8 cédulas. 8 cédulas de quê? De R$10. Então, como que vai ser a minha multiplicação? Aí eu passo para os ovos. Quantas caixas de ovos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 9 caixas de ovos. E quantos ovos eu tenho em cada caixa? Como que vai ficar essa minha multiplicação? Pensa, procura do outro lado e liga, certo? No exercício número 16, o Otávio também jogou o jogo de estratégia. E olha só a quantidade de soldados dos exércitos na fase em que o Otávio jogou. Aumentou. Então, olha só, você precisa ajudar o Otávio a descobrir quantos soldados tem em cada exército. Então, aqui no exército azul, quantas linhas eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 9 linhas de soldados. E quantos soldados tem em cada linha? Então, como que vai ser a minha multiplicação? 9 vezes quanto? Vai colocar e vai pôr a resposta. A mesma coisa com os vermelhos, os soldados vermelhos. Você vai fazer isso. Quantas linhas eu tenho? Descobre e coloca aqui. Quantos soldados eu tenho em cada linha? Então, como que vai ser a sua multiplicação? Suspense, eu tenho certeza que você vai conseguir. E para te ajudar, nós temos aqui embaixo o exercício 17, onde você vai completar com a multiplicação do 8 e do 9. Lembrando que quando a gente faz a multiplicação do 8, a gente está multiplicando o mesmo número 8 vezes. Então, 8 vezes o zero. Se eu colocar lá 0, 0, 0, 0, 8 vezes o zero, quanto que vai dar? Vai dar 0. E 8 vezes o número 1? Vai dar 8. Então, 8 vezes o número 2. Você vai pôr o resultado aqui. Para facilitar, a Pro já deu uma dica, hein? Nas aulas passadas. Sempre que eu colocar o meu resultado, eu somo mais 8, porque é a multiplicação do 8. Então, eu tinha 0. Com mais 8, 8. Agora eu tenho 8. Com mais 8, vai ser o meu próximo resultado. E assim você vai descobrir o resultado de cada multiplicação. Tanto do 8 como do 9. E aí, no exercício 18, você vai fazer a mesma regrinha lá do começo que a Pro explicou na aula. Então, aqui na primeira linha da tabuada do número 8, como que começou a sua sequência? Em qual número começou a sua sequência? E você foi aumentando de quanto em quanto? Você aumentou de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4? Como que foi a sua sequência aqui? E em que número que ela terminou? Então, você vai criar a sua regra de formação da linha 1, que é a do 8, e da linha 2, que é a do 9, certo? E aí, nós vamos para a multiplicação do 10. Será que a multiplicação do 10 é mais fácil ou é mais difícil? Vou dizer para você, a multiplicação do 10 é a mais fácil. Depois, no final, eu vou te dar uma dica, certo? E aí, nós vamos ver a nossa amiga Emília. Ela foi jogar, foi a vez dela jogar. E a Emília escolheu um jogo musical. Olha só o jogo musical que a Emília escolheu. Na primeira fase que ela jogou, depois que ela tocou uma música inteira, ela conseguiu fazer 8 pontos. E como a Emília acertou várias notas em sequência, ela atingiu o multiplicador na marca de vezes 10.
Então, os pontos dela aumentaram em 10 vezes. Então, se ela tinha 8 pontos e aumentou 10 vezes esse número 8, quantos pontos será que a Emília fez? Você vai registrar aqui embaixo a sua estratégia, como que você pensou para chegar neste resultado. E vai colocar a sua resposta por extenso. A Emília conseguiu fazer tantos pontos. Só que a Emília, ela também utilizou a adição de parcelas iguais para ela descobrir quantos pontos ela fez. Então, se ela tinha feito 8 pontos 10 vezes, o que ela colocou aqui? Você vai colocar também. Logo depois, você vai fazer a operação por multiplicação. Lembrando que o primeiro número que eu coloco é quantas vezes eu estou multiplicando aquele número que se repete, certo? E na segunda fase? A Emília tinha feito 8 pontos na primeira fase. Na segunda fase, ela pulou para 20 pontos. E aí, 20 pontos. E ela conseguiu de novo a marca de vezes 10. Eu vou colocar os 20 pontos 10 vezes. 20 mais 20 mais 20 mais 20. Vai dar trabalho, não vai? Como que você vai pensar para registrar essa sua ideia? E aí você vai fazer aqui embaixo a multiplicação, certo? Agora, deixa eu apagar isso aqui, vou dar uma dica para vocês. Quando nós fazemos a multiplicação por 10 vezes, vou colocar o número 6. Eu quero 10 vezes o número 6. 6 mais 6 mais 6, vou colocar o número 6 10 vezes. Vai dar trabalho, não vai? Então, o que a gente faz? Olha que fácil. Eu vou pegar o número 6, vou colocar o número 6 aqui. E não é multiplicação por 10? Quantos zeros eu tenho na multiplicação por 10? Tenho um zero. Então, eu vou colocar esse zero aqui do lado direito do 6. Que número que eu encontrei? 60. Então, 10 vezes 6 é igual a 60. Vamos fazer outro, ó. 10 vezes o número 34. Eu quero o número 34. Vou colocar lá. 10 vezes o número 34. 34, 34, 34, 34. Vai demorar. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o 34, vou colocar ele aqui na minha resposta e vou acrescentar o zero que está no número 10. Só vale o zero que está à direita, hein? Então, o 10 tem um zero, coloco o zero aqui na direita. Então, 10 vezes 34 é 340. Então, fica aí a dica. E aí, agora você vai responder tudo e já já a gente se encontra para a nossa correção. Eu tenho certeza que você vai conseguir. Beijinhos.